Investidores, vamos nesse vídeo falar novamente do Bitcoin aqui no canal. Vamos dar um giro aqui por alguns fatos e dados interessantes, tá? Pra gente fazer aqui uma análise de mercado e vamos olhar o gráfico também, fazer uma análise gráfica na segunda parte do vídeo, pra gente estar atualizado aqui em relação ao comportamento de preço do Bitcoin e atualizar também as nossas expectativas em relação a esses desdobramentos no preço, certo? Vou deixar o convite para você que é novo, tá chegando no canal agora ou que tá começando a investir em criptomoedas nesse momento, sabe que você está entrando no mercado em uma ótima fase. Deixar o convite para você se inscrever e continuar acompanhando aqui a atualização do nosso conteúdo, tá? Compartilho várias análises legais aqui de não só do Bitcoin, de vários outros criptoativos também muito bons aí para investir, criptoativos promissores. A gente tem uma comunidade aqui que já tá chegando nos 14 mil inscritos, né? A gente estava em 10 mil aqui dias atrás aí, então o canal tá crescendo rapidamente. Estamos construindo aqui uma comunidade de investidores muito interessante, muito qualificada. Eu leio aí os comentários, investidores. Tá muito difícil de responder todo mundo em função da alta demanda, né? São muitos comentários, mas eu leio todos. E tem muita gente muito inteligente aqui junto com a gente. Eu fico realmente impressionado. Eu leio os comentários e falo, esse cara é foda, esse cara é foda, esse cara é foda. Então, fico muito contente de ter a companhia de vocês e nós estamos construindo isso aqui juntos, tá? Isso aqui é uma obra nossa. Então, faça parte você que tá chegando agora, tá bom? Vamos começar então a dar esse giro aí por fatos e dados interessantes. Vou pedir para vocês que já confiam no conteúdo deixarem aquele like, tá? E a SEC revela como o hacker publicou o falso anúncio de ETF de Bitcoin nas redes sociais, né? Explicando aquele evento que aconteceu um dia antes da aprovação dos ETFs, quando um tweet no perfil oficial da SEC estava falando que os ETFs estavam aprovados, tinha uma foto do Gary Gensler, lembra? Meio que dando boas-vindas aos investidores que iriam investir nesse novo mercado através dos ETFs. Acabou virando uma sátira aquilo, né? E o xerife de mercado de capitais dos Estados Unidos disse que o telefone de um funcionário foi alvo de um ataque de SIM swap, uma espécie de clonagem, por meio da operadora de telecomunicações da agência. Esse ataque permitiu ao hacker assumir o controle da conta do X, né? Isso foi um evento que agitou bastante o mercado naquele dia e gerou uma certa desconfiança, né, dos investidores em relação àquele movimento. A gente começou a pensar, porra, será que a SEC não está querendo manipular o mercado? Não. Então, abriu-se uma investigação lá e aí os caras estão agora prestando contas ao mercado em relação ao que pode ter acontecido, mas isso aqui acho que ainda não é uma definição final, né, do caso. A gente continua acompanhando para saber, né, o que de fato aconteceu naquela oportunidade, né, investidores. Mas também só por curiosidade, porque o que aconteceu já era, já foi, já ficou, né. E sonho virou pesadelo. Bitcoin despenca para 39 mil dólares. Gente, que drama, meu Deus. O sonho virou pesadelo. E disse isso foi a Giovana Castro, aqui, que vamos ver, ela é jornalista em formação pela Universidade de São Paulo. Giovana, menina, você não tá dormindo bem, não? Você não conhece esse mercado? O sonho nem começou, Giovana. E outra, Bitcoin despenca, meu Deus, essa palavra é forte demais. O Bitcoin saiu dos 25 mil dólares e foi para os 49 mil dólares em coisa de poucos meses. Movimento supernatural, chegar nos 39 mil dólares. A gente acha que o Bitcoin pode, de forma natural, chegar até, quem sabe, os 35 mil dólares. A gente vai olhar isso no gráfico já. E o Arthur Reis compartilhou aí a sua expectativa em relação ao movimento do preço do Bitcoin para esses próximos dias e semanas, investidores. E a expectativa dele está bem alinhada aqui com a nossa, né? Ele disse que espera aí uma queda de mais ou menos ali de 30% de correção a partir do último topo, né, formado lá nos 48 mil dólares, quase 49 mil dólares, e se essa projeção realmente se concretizar, a gente pode ver então o Bitcoin caindo ali para as faixas entre 30 mil e 35 mil dólares, né? Eu acho que 35 mil dólares bem factível, assim como 30 mil num cenário que eu considero aqui a correção que talvez seja a mais agressiva para o momento, né? Se tudo permanecer constante, lembra lá dos ceteris paribus, enfim. E esse estudo aqui foi compartilhado pela Altcoin Daily, né? Eu achei bem interessante porque a projeção que eles estão fazendo para o preço do Bitcoin lá no ciclo de alta tá bem em linha com as minhas expectativas também, investidores. Olha lá, 147 mil dólares, algo próximo lá dos 150 mil dólares, né? De acordo com esse estudo, eles têm uma expectativa de ver o Bitcoin na faixa dos 35 mil dólares lá, né, no momento em que estiver ocorrendo o halving, né? Eu acho que a gente pode ter até um cenário melhor para o Bitcoin, talvez com o Bitcoin ali próximo até dos 50 mil dólares novamente, tá, investidores? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que nesse ponto aqui a gente está divergindo um pouco. Eu tenho uma expectativa de ver o Bitcoin acima de 35 mil dólares lá no halving, né?
vai acontecer na segunda quinzena de abril, o halving. E aí, então, eles acreditam nesse upside, né, de 4,2x, né, de 4,2 vezes a partir dos 35 mil dólares. Isso na visão deles aqui. Mas o ponto é que a expectativa deles de Bitcoin lá próximo dos 150 mil dólares me parece bastante realista e factível e também em linha com o que a gente estuda como possibilidade aqui no canal, né? E esse gráfico mostra pra gente o comportamento das baleias em relação ao saldo de bitcoins que está sendo enviado e retirado das corretoras, né? Quando a gente tem um saldo positivo, investidores, com baleias que são detentores de um alto número de bitcoins enviando os seus bitcoins para as corretoras, isso significa que esses caras estão interessados em negociar os seus bitcoins, certo? Você envia o bitcoin para uma corretora para quê? Para negociar ele, para vender ele, certo? Caso contrário, você deixa na sua carteira, ainda mais se tratando de uma baleia, não vai deixar o Bitcoin lá na corretora. E o raciocínio contrário também é válido, né? Você pensar que quando essas baleias estão retirando os Bitcoins das corretoras, é um sinal de quê? De que elas não querem negociar os BTCs, certo? E a gente vê aqui um saldo negativo muito expressivo nesses últimos dias, já desse começo de ano, tá vendo? Então, realmente, as baleias se comportando em favor de uma disparada de preço no Bitcoin. Se a gente olhar essa foto também desse período de um ano aqui, a gente vê que na grande maioria das oportunidades a gente tem realmente saldos negativos, né? A gente já vinha observando isso ao longo do ano, mas a gente teve aqui nesse início de 2024 um saldo negativo bem expressivo, tá vendo? Olha onde chegou essa barrinha aqui. Então, baleias que estão acumulando aí, acreditando na bull run, realmente não querem vender, né? E esse gráfico mostra, ele tá meio embaçadinho, até para mim aqui também, tá? Essa imagem, mas acho que dá pra gente tirar uma conclusão aqui, investidores, de que realmente a atividade de mineração de Bitcoin, ela tem se tornado aí uma importante fonte de receita para essas empresas que participam desse business, né? Minerar Bitcoin virou um ramo de negócio, virou um business, uma atividade empresarial. A gente vê que a receita dos mineradores de Bitcoin já é maior do que a receita de várias grandes empresas muito conhecidas do mercado, né? Spotify, eBay, Hermes, enfim, Hertz, Hilton, né? Isso aqui, desculpa, isso não é lucro, tá? Revenue é receita, lucro seria profit, certo? Então a gente está falando de receita. Para o minerador ter profit, para ele ser lucrativo, aí é uma outra história que ele tem que ter uma eficiência na operação dele. E existem várias mineradoras que conseguem atingir essa condição, né? E esse gráfico também é bem interessante, que mostra pra gente que 40% dos desenvolvedores de código aberto do Bitcoin estiveram focados nas segundas camadas do Bitcoin e nas soluções de escalabilidade durante o ano de 2023. Né? E aí esse gráfico mostra a distribuição dos desenvolvedores trabalhando nos diferentes tipos de projeto. E a gente tem aqui 40% então dessa população de desenvolvedores focados aí nas soluções de segunda camada do Bitcoin. A gente vê que esse número está só crescendo, né? Inclusive a gente tem o Ordinals aqui também, né? Os desenvolvedores dos Ordinals aqui com um destaque também, né? Dentro dessa escala, desse gráfico. E aí ele fala que a Lightning e a Stacks estão liderando essa atividade. Inclusive, investidores, o Stacks, a STX, é um ativo aí, cripto, bom para investimento, tá? Para quem acredita nessa narrativa aí das finanças descentralizadas, né? Dessas segundas camadas que estão sendo desenvolvidas no Bitcoin. Inclusive esse protocolo aqui, ele permite o desenvolvimento de smart contracts e de apps. Então, várias soluções aí de lending, de vários nichos vão ser construídas utilizando essa infraestrutura. Você pode, por exemplo, tomar empréstimos utilizando o seu Bitcoin como garantia. Eu acho que esse mercado pode realmente crescer muito, tá, investidores? E hoje a STX está com 2 bilhões de dólares de capitalização, mas eu acho que esse número aqui pode realmente explodir se essa narrativa ganhar força, e a possibilidade dessa narrativa realmente se fortalecer não é pequena, é grande, tá? Então, vale monitorar e estudar a tese de investimento nesse criptoativo aqui, no Stacks, na STX, certo? E fica a dúvida aí, né? Should I sell my Bitcoin? Eu devo vender meu Bitcoin? Olha só o que esse gráfico nos mostra, né? Uma grande porção em verde, né, da cor verde, nos indica que não devemos vender os nossos Bitcoins. Já nós temos uma pequena fatia em vermelho aqui, que significa não soque em vermelho,
certo? Então, não venda, não é hora de vender Bitcoin, cara. Loucura vender Bitcoin a uma altura dessa. E, investidores, para a gente fechar esse giro aqui, falar um pouquinho também aí dos catalisadores, né, para o ano. A gente teve aqui a divulgação do PIB americano. Jesus veio 1,3% acima da projeção, 3,3% o PIB do último trimestre. Né? Isso aqui afeta um pouco a perspectiva de juros, né, investidores? Eu acredito que com um PIB forte, a possibilidade do Fed começar a cortar juros, cara, vai ficando menor, né? A possibilidade do Fed antecipar esses cortes de juros ficam menores à medida que a economia vai se mostrando fortemente aquecida, né? E esse resultado do PIB foi reflexo no aumento nos gastos dos consumidores, no investimento privado, nas exportações e nos gastos de governos. Enfim, a gente monitora porque nós queremos para 2024 a queda nos juros, certo, investidores? Esse é um dos fortes catalisadores aí para o ano e que vai potencializar o BTC e levar ele lá para a faixa dos 150 mil dólares já nesse ano de 2025. E aí, no curto prazo, investidores, a gente tem aqui um cenário em que o Bitcoin fez uma mínima lá em 38.500 dólares, certo? A gente tem aqui um nível de 37.200 dólares agora, que vai representar para o Bitcoin uma sobrevenda no time frame diário do índice de força relativa, né? O Bitcoin atingiu 37.500, ele vai entrar na sobrevenda aqui, mostrando um claro arrefecimento daquele impulso forte que a gente teve pré-movimento dos ETFs, né? A gente tem aqui no 4 horas... um cenário de uma tendência de baixa, tá vendo? Topos e fundos descendentes. Então, a gente precisa de um cenário aqui de reversão dessa tendência de baixa do 4 horas para a gente acreditar que o Bitcoin pode voltar a retomar aquele viés mais altista das últimas semanas, que a gente já estava ficando até mal acostumado aí, né? Com o passar do tempo aí nessas últimas semanas. O BTC engatou-lhe uma bela de uma tendência aqui que só deixava fundos ascendentes e agora a gente começa a ver mínimas descendentes novamente. E, enfim, isso era um movimento esperado, né? E que pode, então, levar o Bitcoin a testar aqueles níveis que a gente tem monitorado também aqui, né? O Bull Market Support Band seria bastante saudável uma visita ali nos 36 mil dólares, entre 36 e 37 mil dólares. Como a gente pode ver, Bitcoin nos 36 mil dólares já seria sobrevenda no índice de força relativa diário, né? Então acho que isso aqui pode gerar um apelo comprador forte, mas a gente não desconsidera a possibilidade de um downside mais forte aí, com de repente o Bitcoin testando esses topos aqui dos 30 mil dólares. Então não é motivo para pânico, provavelmente vocês vão ver muitas notícias ruins, coisas falando que o Bitcoin morreu, se o Bitcoin chegar nesses níveis pré-halving, mas isso aqui vai ser uma sobrevenda gritante se acontecer. Isso aqui é a oportunidade que tem muita gente esperando aí, vamos ver se ela acontece, né? E esse nível dos 36 mil dólares, ele também está em confluência com a base das bandas de Bollinger lá a base central, né, a média das bandas de Bollinger no semanal, tá vendo? Eu mostrei para vocês recentemente o comportamento do preço do BTC em relação a esse indicador. Quando ele estressa a base superior, ele tende a voltar a retestar a média. A média está aqui nos 36.200 dólares, o que, repito novamente, pode representar lá no time frame diário uma sobrevenda. Isso pode novamente gatilhar uma onda de interesse comprador, né? Se o BTC... Deixa eu só colocar aqui. Se o BTC chegar lá no... Peraí, vou colocar no semanal. Aí. Se o BTC chegar lá naqueles 36 mil dólares, ele vai ter concretizado aqui uma correção lá na casa dos 26%, o que tem sido a média, né? O que tem representado, de fato, o comportamento do BTC, tá vendo? Corrigiu 21% aqui corrigiu mais ou menos a mesma margem, né? 19%. Aqui corrigiu 22%, né? Então, por enquanto, projeções indicam que o Bitcoin pode manter esse padrão corretivo desse ciclo atual, né? Que vai nos levar até os 150 mil dólares e quem viver verá, certo? Investidores, vou fechar o vídeo então. Pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o canal, deixar o convite novamente para quem está chegando agora a se inscrever para a gente seguir juntos aí durante esse ciclo de alta, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!